Olá, amigos. O portal DBO e a revista AgroDBO têm a satisfação de receber a visita em nossos estúdios do engenheiro metalurgista Davi Roquette, que é diretor executivo da ANDA, Associação Nacional de Difusão de Adubos. A gente queria conversar com você, Davi, para saber como é que está esse imbróglio que já há semanas e semanas vem ocupando as manchetes dos jornais sobre a greve dos caminhoneiros, que foi em maio, e depois disso veio uma sucessão de demandas e desmandos, né, até redundar na notícia de que o governo federal publicou, o governo presidente sancionou a lei do tabelamento do frete. Vai faltar fertilizante? Vai atrasar? Vai subir o preço do fertilizante e do frete? O que vai acontecer? Richard, muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com você. Olha, a pergunta é muito relevante, eu te diria que nós estamos enfrentando um desafio gigantesco nesse país, ocasionado, infelizmente, por uma insegurança jurídica muito grande, em virtude dessa medida provisória 832 de 2018, com o sancionamento da lei que estabelece, então, essa política de piso mínimo para os fretes. Ela é totalmente inconstitucional. Essa lei, ela nos coloca aí há algumas décadas de atraso, a políticas equivocadas do passado, políticas públicas equivocadas, que nos desmotiva, gera uma confusão gigantesca na operação das empresas, gera essa insegurança jurídica, existem aberrações das mais variadas naturezas na formulação da tabela que foi originada inicialmente na medida provisória, né? Me dá um exemplo disso. Primeiro, ela desrespeitou questões básicas de procedimentos previstos em lei, né? Não houve nenhuma análise de impacto regulatório antes de se fazer essa legislação, não houve discussão com todos os players envolvidos, não houve um aprofundamento técnico da complexidade que existe em cada um dos setores, né? O setor de fertilizantes, como nós sabemos, tem mais de 11 mil rotas logísticas previstas, né? A gente, embora entregue 35 milhões de toneladas para o produtor rural anualmente, nós movimentamos o dobro, 70 milhões de toneladas, né? Porque nós importamos 80% das matérias-primas, né? Quer dizer, do nosso consumo para o nosso consumo brasileiro, a gente importa 80%. Então, são mais 35, mais 26 milhões, 27 milhões de importação, mais os 20% da produção nacional que tem que ir para as misturadoras. Então, isso dá praticamente 70 milhões de toneladas. Então, são micro-rotas, são condições de estradas completamente diferentes umas das outras, tem caminhões diferenciados, ou seja, é um sistema multivariável, de extrema complexidade e seria, vamos chamar assim, muita pretensão de nossa parte ou do próprio legislador em querer unificar, contemplar e tratar todas essas especificidades que cada setor tem. Vamos por partes. Vai ficar mais caro o frete? Uma grande tendência de aumentar o custo do frete. Por exemplo, o frete de retorno, como você sabe, ele representa quase 90% das transações no setor de fertilizantes, porque enquanto o grão está descendo, o fertilizante ele está voltando. É uma razão geralmente de 7-1, né? Para cada 7 caminhões que você tem descendo ali, você tem um de fertilizantes subindo, né? Então você pode escolher ali, você tem uma condição de oferta e procura muito importante e econômica para todos os envolvidos, né? Pergunta é clara, vai faltar ou vai atrasar o fertilizante? O setor de fertilizantes é um setor extremamente sazonal. Então os 3 principais picos se dão em
agosto, setembro e outubro. Ou seja, o índice de sazonalidade de outubro representa 58%. A média de entregas em outubro é 58% maior do que a média de entregas em todos os meses, né? E então, como nós importamos praticamente 80% do nosso consumo, e são distâncias marítimas bem grandes que você tem que considerar para chegar ao fertilizante no nosso país, você tem aí um lead time, né, um tempo necessário, em média de 3 meses, para se tomar essa decisão antecipadamente. Então, o adubo que vai chegar em outubro, nesse pico máximo de entregas, você tem que tomar uma decisão 3 meses antes. O adubo do segundo maior pico, que é agosto, você tem que tomar decisão 3 meses antes. E veja que coincide exatamente o pico de decisão de vinda deste adubo para atender o produtor, exatamente com essa crise do frete mínimo. Então, mas a pergunta que a gente quer fazer, eu insisto no seguinte, vai atrasar, além de ficar mais caro, a entrega? Então, olha só, já atrasou em maio, principalmente por causa daqueles 11 dias, especificamente pela paralisação. Depois em junho paralisou também. Em junho, o que aconteceu? Embora o mês de junho tenha dado 3,2% acima de junho do ano passado, este junho poderia ser de 6,5%, conforme a série histórica ao longo dos anos, dos meses de junho. Exatamente. Então, o mês de junho estava crescendo 6,5%. Você note que teve 3,2%. Então, você deixou de entregar, em virtude disso, 3,5% você deixou de entregar. E se você compara o janeiro a junho, o primeiro semestre de 2018, teve uma redução de 3%. Então você note então que maio e junho teve impacto negativo em virtude da tabela principalmente e pela greve na questão de maio. Agora, como o produtor rural, junto com o produtor de fertilizantes, estão dando o seu melhor para não deixar o Brasil sem comida, sendo bem objetivo, ou seja, para que a safra de 2018 e 2019 não seja totalmente comprometida e nós tenhamos riscos de segurança alimentar, a movimentação que nós estamos vendo de mercado, que eles estão fazendo o melhor possível. Eu estou percebendo que pode haver um volume significativo em julho, exatamente por essa ansiedade, por essa preocupação tanto do produtor rural quanto do produtor de fertilizantes em não deixar a lavoura de ser não plantada. Agora, então, a minha opinião é que... 10 de agosto, sim, para cá, sim. O que a gente percebeu do Brasil Central foram reclamações de que havia muito milho da safrinha que acabou de ser colhido e que estava estocado a céu aberto. Mas muita coisa já foi escoada. Muita coisa da produção... Isso é o frete de retorno. Exatamente, exatamente. Então foi muita coisa foi escoada e mesmo assim nós estamos vendo que nos portos, a retaguarda, o retroporto, vamos chamar assim, os armazéns estão no seu limite de capacidade, exatamente pela dificuldade de você negociar o frete de retorno, mas agora em virtude desse escoamento parece que começa a melhorar um pouquinho, né? Mas até junho a situação estava muito delicada, né? E os últimos dados que eu tenho é que ainda existe armazenagem na sua... Mesmo assim, corremos o perigo de faltar ou atrasar a entrega do adubo, que seria para agosto, setembro, outubro. Exatamente. No que se refere a setembro e outubro, minha opinião, existe sim um risco. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia 27 de agosto, que é a decisão do ministro Fux, em relação a esse tema. Supremo, né? Lá no Supremo. Agora, o que eu tenho percebido é que tanto o produtor de fertilizantes junto com o produtor rural, eles têm tentado dar o seu melhor em fazer esses carregamentos, cada um tomando a sua decisão de risco específica,
quanto ao entendimento se há tabela, se não há tabela em vigor, né? Se a tabela é inconstitucional, se ela é ou não. inconstitucional, se não é, ou seja, existe uma insegurança jurídica destrutiva Tudo depende ainda. da decisão do ministro Fux exatamente. no final de agosto. Exatamente, e eu acho que nós não podemos esperar tanto, né? Essa decisão poderia ser adiantada. Ela deveria ser adiantada, né? Você é um engenheiro em metalurgia, mas é um mestre no agronegócio. Como é que você acha que os políticos estão administrando esse imbróglio todo? A complexidade desse tema, como ele é multissetorial, tem erros, vamos chamar assim, equívocos básicos que não foram considerados. Por exemplo, um deles seria o desconhecimento que o tempo, por exemplo, das plantas não é o tempo dos homens. Na natureza, no campo, você não pode ajustar um pouquinho o sol, ajustar um pouquinho a chuva, demorar a alimentação da planta, que são os fertilizantes, atrasar 30 dias, 40 dias, 20 dias, 10 dias, ou seja, se não chegar na hora certa a comida da planta, os impactos são irreversíveis. Que riscos jurídicos existem hoje, Davi? O entendimento, se existe tabela em vigor, não é claro para nenhum lado. E se tem tabela, se não tem tabela, a insegurança está colocada. A realidade, o fato é que existe uma insegurança jurídica. Então tem gente que, estou falando no mercado como um todo, se acha que tem tabela vigente, tem gente que acha que não tem tabela vigente. A ANDA, do ponto de vista da ANDA, especificamente, ela tem muito claro a posição dela. O princípio dessa tabela é totalmente inconstitucional. É totalmente inconstitucional e nós estamos com ação ordinária, nós estamos com waiver junto à NTT. A resposta da NTT para a ANDA em relação ao waiver foi o waiver, para quem não sabe, é aquele pedido de isenção específica para um setor específico, conforme previsto na própria MP e na própria lei. E a NTT que você fala é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ela respondeu para a ANDA que vai aguardar a decisão do ministro Fux. Então nós entramos com recurso. Em cima do muro. Exatamente, então foi uma decisão, fomos muito bem atendidos, etc., mas a resposta não atendeu o que a gente desejava, que era pelo menos isentar o setor de fertilizantes até o começo do ano que vem, para que a gente conseguisse escoar essa carteira e tivesse um impacto o menor possível em toda a cadeia. Claro. Né? Isso quer dizer que desde junho o setor de fertilizantes no Brasil vive em estado de pânico. Eu diria que até de maio, né, nos 11 últimos dias de maio até agora, a gente está num estado de total insegurança jurídica, ou seja, enquanto nós queremos trabalhar, queremos fazer esse Brasil ser um Brasil de sucesso, né? Medidas, a interferência do governo com a medida da tabela totalmente contrária aos princípios de livre concorrência. Agora, o que a gente tem de informações é que houve dedo do Legislativo, no Senado especialmente, de que teve gente que amenizou para alguns setores de transportes, alguns setores que transportam valores, por exemplo, não entram no tabelamento, é verdade isso? Transporte de valores, dinheiro, por exemplo, está isento da tabela do frete mínimo. E a comida da planta, o nutriente da planta, que é o fertilizante, que é o fertilizante, que vai ser a comida dos animais, que vai ser a nossa comida, está dentro da tabela de frete. E setores que nem precisariam dessa isenção. Que nem precisaria dessa isenção. E os setores como o nosso, que dependem, do ponto de vista de sobrevivência dele, estão passando essa insegurança que gera, vamos chamar assim, eventuais passivos ocultos que não conseguimos dimensionar. Muito obrigado pela entrevista, Davi. Uma honra. Volto sempre que precisar. Uma honra. Aos amigos do portal, a conclusão é muito simples. Sejamos rápidos, sejamos espertos, porque você pode ficar sem adubo. Não é para entrar em pânico, mas é de encontrar uma maneira brasileira de contornar esse imbróglio produzido por um governo
que não sabe o que está fazendo. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.